boa noite, tudo bom? Esperava vocês entrarem, não avisei ninguém essa vez, meio assim, na loucura fazer live. Eu vou responder algumas perguntas, tudo bom, Bruna? Vou responder Olá, boa noite, vou responder umas perguntas que vocês já me deixaram. Olá, boa noite, tudo bom? Boa tarde para quem tá no Brasil. Eu vou responder umas perguntas que vocês me deixaram, tá? Olá, boa tarde, boa noite. Vocês podem ir fazendo perguntas. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Se vocês quiserem fazer perguntas, e é mais fácil para eu responder. Gente, quebrou meu tripé. Eu botei uma... Ainda bem que eu tive criatividade de botar um elástico de cabelo e ajudar aqui a ficar em pé o telefone. Vamos lá. A Vanúbia perguntou: qual a maior dificuldade para o brasileiro em Madrid? Eu acho que a maior dificuldade em geral na Espanha é conseguir o primeiro trabalho, se adaptar bem ao idioma, se adaptar aos costumes do país e o clima. Eu acho que também interfere bastante, dependendo da zona que a gente vem do Brasil. Boa noite, boa tarde, galera, tudo bom? Se eu quiser ir trabalhar na Espanha, é muito difícil para eu, sou caminhoneiro. Gente, a dificuldade a maior dificuldade é os documentos. Se tu tem documento, é só depois ir buscar trabalho, sabe? Que também não é muito fácil. Oi, tudo bom, Jana? Boa tarde. Luciano. Aí, tá frio? Não, aqui é verão, tá acabando o verão. Eu falei hoje nos stories que setembro começa o segundo ano novo na Europa, né? Que acaba o verão, começa as aulas das crianças, todo mundo volta para trabalhar. Agosto é meio que fevereiro do Brasil. Gostaria de saber como funciona o lixo, se paga taxas mensuais, etc. O lixo aqui é todo reciclado, né? A grande maioria das pessoas recicla os lixos, tem contenedores específicos para cada tipo de lixo. Não é que nem no Brasil que a gente separa o lixo seco e do molhado, né? Que é papel para um lado, vidro para o outro, plástico por outro, e daí o orgânico, o sujo da casa. E daí a gente paga uma taxa anual, o proprietário de casas paga uma taxa anual para o lixo, tá? Podem me perguntar, galera. Boa noite. Funciona essa de lixo. Estacionamento e shopping supermercados da Espanha são pagos? Existe zona azul? Existe zona azul nas grandes cidades. Existe zona azul nas grandes cidades, existe a zona verde também, e os estacionamentos dos shoppings e supermercados não são pagos. Salvo as exceções que são quando são shoppings de meio que no centro, assim, daí tem que pagar. Mas fora do centro não se paga nada de estacionamento. Oi, Elton. Elton fala: eu vim morar em Madrid uma semana e já achei emprego, então quem tiver vontade, você me consegue achar algo. Eu também acho. E também acho que a forma que as pessoas buscam trabalho é uma grande mentalidade, atitude de cada pessoa, sabe? O que eu vejo muito nos grupos de Facebook, alguns que eu tô de WhatsApp, é que as pessoas esperam que as outras pessoas encontrem trabalho para elas e não elas ir atrás do trabalho. Então é isso, gente. Tem que arregaçar as mangas, começar. A vida de imigrante não é fácil, começar do zero. Esta semana eu acho que eu vou falar sobre todas as adaptações que o imigrante passa por aqui. Muita gente fica com depressão porque é muita mudança. Muita gente acha que está preparado e não está preparado para vir para Espanha ou para qualquer outro lugar, imigrar em qualquer outro lugar. Há vagas para professores de idioma? Sempre tem, Jana, e o português está sendo muito requisitado nos últimos anos por aqui. Sempre tem. Sobre esporte, tem canal que passa o futebol brasileiro aí? Não. Tem costume de assistir futebol daqui?
Não tem canal que passe o futebol brasileiro, mas tem umas pessoas que vendem uns canais aí do Brasil, tem que botar não sei muito bem, porque eu não tenho interesse. O lance da futebol brasileiro é bem visto, né? A gente tem muitos futebolistas brasileiros aqui na Espanha. E às vezes passa alguma reprise, algum jogo muito importante do Brasil num canal espanhol, mas não ao vivo, tá? Então vai. Ou paga. Tem muita gente que paga globo.com e assiste as coisas por internet. Vamos lá. Gente, que legal. Adorei. Peraí. Carol, as aulas começam em setembro e vai até quando? As aulas começam no início de setembro e vai até. Esse ano foi até 21 de junho. Daí são 80 dias de férias. Mais 15 dias no Natal, mais 15 dias na Páscoa. É férias que não pode mais. Até eu queria ser criança aqui na Espanha. Tu já tinha feito, né, Iglesias, essa pergunta. Ficou pra ronda de perguntas e respostas que eu gravo nos stories. Segundo, eu acho que não impede de fazer papéis. Vai depender. Sabe que vai depender mais do que fazer papéis pra ti? É a tua por que ela tá te trazendo do Brasil, sabe? Não pelo grau de parentesco, mas sim por que ela não contrata alguém que está na Espanha e sim vai trazer uma outra pessoa do Brasil. Isso é que eles mais olham aqui. Ou tenta vir com visto de estudante e passar para visto de trabalho, sabe? Também é uma boa opção. Acho que é até mais fácil. Eu tenho uma prima com empresa aí, ela pode estar. É o mesmo menino. Benefício fiscal do imposto de renda para expatriados? Não sei. Desculpa. Não sei mesmo. Eu tenho que estudar um pouco mais sobre expatriados, que cada vez é menos, né? Então eu vou tentar descobrir, tá? E vou fazer alguma coisa no blog. Vou começar a anotar as coisas que vocês me pedem que eu não sei responder bem, que daí a gente faz uma investigação e a gente vai subindo as coisas no blog e fica para mais pessoas também. Boa noite, galera. Obrigada por estarem aqui. Vamos lá. Dicas para reduzir o consumo de energia e gás. Bom, manter as coisas apagadas, né? E o gás, gente. O gás no inverno. Como que a calefação, se tu não tem gás, tu morre de frio, fica tudo muito gelado. Então, aí é uma grana. Então, o que eu faço tento manter sempre as janelas e portas fechadas. E durante o dia que eu trabalho desde casa, eu tento apagar a calefação e atender só na hora que as crianças estão voltando para casa. Isso me ajudou a reduzir bastante. E energia também é carinha, comparado, é igual no Brasil, que é o que mais pesa. A água é super barata, gente. Acabei de hoje mesmo botar uma correspondência de água fora. E é tipo, minha casa tem 5 pessoas, mais limpeza diária da casa, com balde de água, etc. E é 18 euros. Então, o gás e energia, quando tem aumento de energia elétrica, eu sempre vejo os economistas falar que a parte mais barata da energia é a parte da manhã. Então, eu, por exemplo, aqui em casa boto tudo de manhã, lavadora de manhã, o lava-pratos da manhã e tento manter o máximo de tudo apagado. Peraí, vamos lá. Cacau, quer participar ao vivo? Diz um sim aqui. Eu perco as perguntas aqui, galera. Só um pouquinho. Cacau Guedes, 2014, enviado no estúdio. Se tu quiser, eu te chamo. Provavelmente, Maria Carolina, tem algum benefício fiscal expatriado na Espanha. Tá, eu não sei responder, eu prefiro não responder coisas que eu não saiba. Boa noite, eu sou do Brasil. Que horas são aí? 5 horas a mais.
Quando começa o horário de verão aí, termina o horário de verão aqui, a gente fica com 4, depois 3, máximo 3 horas de diferença. Aqui é umas 10h40, deve ser. 10h40. Oi, Rony. Os eletrodomésticos na Espanha são super baratos comparados com o Brasil. Nossa, não tem nem comparação. Esses dias até uma menina botou que ela comprou uma impressora por 40 euros e no Brasil a mesma impressora, a mesma marca, tudo R$ 400. Então nem convertendo a 5 daria o que dá. Tem 2 anos de garantia. Tinha uma menina... O Elton responde, é um receptor que é comprar do canal. Tem um receptor do brasileiro, tá? Eu vou baixar aqui, porque senão eu não consigo avançar. Peraí. Ai, Cacau, que legal. Gente, quem estiver vindo do Brasil, está em Madrid, me escrevam, vamos tomar um café. E quem está em Madrid, vamos tomar um café também, tá? A minha agenda é um pouco complicada, mas a gente se esforça. Tudo bem, Moser Pereira, tudo ótimo. E contigo, tudo bem? Como é que tá esse domingo aí no Brasil? Tá chovendo? Tá fazendo calor, eu já me adaptei ao frio, eu vim do sul. O frio de Madrid é um frio seco, né, diferente das outras partes da Espanha. Então, como não tem mar, como é seco, a gente, eu acho melhor. Tem gente que sofre quando vem pra cá, né. Eu, por exemplo, suo muito menos em Madrid. Os cabelos não ficam assim. Eu tava na praia, mas os cabelos estavam assim. Gente, foi tão gostoso. Super recomendo a parte, quem é mãe principalmente. Não, até quem não é mãe, mas assim, a parte de Dénia, oliva, rávia, essa parte aí pra criança, mar Mediterrâneo, quem gosta de mar mais quentinho, uma delícia. Tem toda a infraestrutura e tudo. Vamos lá. Vamos tomar café no Brasil também. Quando eu vou pro Brasil na Páscoa. Eu sempre vou no final do ano, mas é muito caro as passagens, gente. Imagina pagar 5 passagens pra ir, né? Eu deixo de fazer muita coisa por aqui. Então eu vou ir na Páscoa, já que as crianças têm 15 dias de férias. E depois eu vou a primeira vez sozinha com as 3. Moisés, eu sou de Manaus, só que é de rachar os asfaltos, é verdade, que delícia. Não conheço Manaus. Tá. Se alguém quiser fazer pergunta, aqui embaixo tem uma ponto de interrogação. Quem quiser participar, me pede pra participar. Tem 2 pessoas que pediram aqui, peraí. Como ganha as empregadas domésticas e faxineiras? Existem 3 tipos dessa profissão, tá? Tem as internas. As internas são as pessoas que dormem de segunda a sábado na casa da senhora, dos patrões, e ganham em média, trabalha das 8 às 10 da noite e ganha em média 1.200 euros, bem pagados, tá, gente? É aquela coisa da imigração que acaba ralando o resto das pessoas. E o salário mínimo na Espanha é 900 euros e as empregadas que estão normalmente de 8 a 5, não sei, depende da casa, ganham em média 900 euros, ou em 12 pagas ou em 14, daí depende do patrão. Tem um mês de férias e a faxineira nas grandes cidades, elas ganham por hora, tá? Então, normalmente de 10 a 12 euros nas grandes cidades, a hora da faxineira. Daí tu tem que ter várias casas para conseguir, né, ter um salário para morar. Normalmente as pessoas que trabalham o dia inteiro em casa têm que saber cozinhar, e é importante saber cozinhar comida espanhola, né? E aqui na Espanha, eles dão muito curso para empregada aprender a cozinhar comida espanhola. Vamos lá. Sou motorista, categoria E. Como é o mercado de trabalho para motoristas aí? Caminhoneiro pedem bastante. Eu não posso saber todas as profissões, mas eu sei que caminhoneiro paga bem e sempre tem. Então, tem que ver.
Se é a caminhoneira que tu tá falando, se é motorista, tem a Uber, tem a Cabify, e daí tu é autônomo, tem que pagar a cota de autônomo, ou funcionário, e ganha de 1.200 a 2.000 euros, dependendo das horas e corridas que faz. Carol, não consigo fazer perguntas pelo ponto de interrogação. Tudo bem, Maria Carolina, faz por aqui. Muito obrigada por toda a informação, Carol. Muito de nada, Renata, tu é muito querida. Tem muito trabalho para ajudar pessoas idosas. Gente, Espanha é um país de idoso ainda, morre mais do que nasce, tá? Então, às vezes as mulheres vêm para cá querem trabalhar somente em limpeza, mas não, se especializem em cuidar geriátricos. E outras são super sozinhas, né? Existe aqui, por exemplo, na comunidade de Madrid, existe até uma ajuda da própria comunidade, assim, que vai assistentes sociais nas casas dos velhinhos ajudar, dar comida, etc, etc, etc. Já sabe como é que é, né? O ser humano trata mal. Não, Cotar, Rogério pergunta, o clima é parecido com o nosso aqui do Brasil? Não. É mais frio, existem zonas, quando tá no auge do inverno, que neva, e no verão é muito calor e 2 meses intensos de muito calor. Estou indo para Espanha em março, esposa e 3 filhos. Você acha muito arriscado? Andrei, Patrick, Julia, se está vindo irregular, eu acho arriscado. É a minha opinião pessoal. Mas nada impede de tu seguir teus sonhos, viu? Ai, Andrei, obrigada. Então segue, viu? Segue olhando, Andrei. Baixa o e-book, galera. Baixa o e-book, vai sair do ar. Baixa o e-book de organização e planejamento para vir para Espanha. Veja quais são os procedimentos. O e-book tem 2, tá? E o e-book de guia de trabalho também. Baixem. Olhem os sites, olhem os trabalhos que vocês podem encontrar. As coisas funcionam muito por internet aqui também, tá? As grandes ofertas de trabalho estão ou no LinkedIn, quando tá muito especializado, ou até não. Ou nos sites de trabalho, tá? Sou motorista carreteiro e de ônibus caminhão. Você poderia me dizer como poderia fazer para me candidatar a uma vaga de motorista aí? É difícil de explicar, gente. Assim, ó, pra gente, resumidamente, tá? Pra gente brasileiro que tá no Brasil e não tem nenhum tipo de cidadania europeia, precisa fazer um visto. Não se pode chegar aqui e querer trabalhar, tá? Se não for trabalhos de. Se não for trabalhos, e olha, cada vez pior, como limpeza de casa, obra, etc, etc, etc. Coisas assim que não requer contratos de trabalho, digamos assim. Agora, se tu quer vir pra cá pra trabalhar de enfermeiro, de caminhoneiro, de qualquer outro tipo de trabalho num escritório, atendendo o público na rua, tu precisa de um visto, tá? Porque senão tu não vai conseguir trabalho. Então é bem difícil explicar isso, mas assim, ó, não tem como te dizer. E também é muito difícil que alguém contrate uma pessoa, uma pessoa que tem um trabalho comum desde o Brasil. Um trabalho comum seria um caminhoneiro, um panadeiro, um pasteleiro, assim, que não seja um engenheiro super inteligente, um consultor especializado em arte, sabe? Então, se uma empresa vai te contratar, tu tem que ter o visto, eles vão te contratar por visto de alto... Ai, esqueci o nome do visto. Tipo futeboleiros, que só tem no Brasil, sabe? Não tem em nenhum outro lugar. Algum engenheiro muito específico de alguma área. Não pessoas que tem outras pessoas já na Espanha. Essa é a diferença. Existem profissões que eles não conseguem ter pessoas aqui, como futebolista, por exemplo, para dizer um extremo, ou um caminhoneiro que tem aqui também. Entendeu? Tem que ver a diferença. Uma empresa só vai te fazer uma proposta de trabalho se tu for extremamente qualificado. Se não, não. Ai, obrigada, Maria Carolina. Já baixei e adorei. Sim.
Muito obrigada, Andrei e Patrícia. Aqui no Brasil a categoria motorista é cada vez mais desvalorizada. Aqui não, gente. Até tem um amigo meu espanhol que tinha outras profissões, foi para trabalhar de caminhoneiro, ganha uma grana e tá bem feliz. Só que, claro, é muitas horas, né? É difícil. Ai, muito obrigado. O e-book é muito bom, obrigado pela ajuda de nada. Sou de Natal, meu marido é de Bilbao. Sonho costume meu ir morar aí. Porque o Brasil tá complicado. Pois, nossa, Adir Sanz, tu tem um documento e começa a pensar em vir. E se tu vai pensando em vir, vai estudando espanhol, vai fazendo os processos que tem que fazer pra vir pra cá. Nem pensa duas vezes, gente. Qualidade de vida aqui é muito melhor que no Brasil. É, comparar, eu sempre comparo 1.000 euros com 1.000 reais, tá? Eu sei que o poder aquisitivo do euro é muito maior pelo poder da moeda, mas, gente, uma pessoa com 1.000 euros vive relativamente bem. E uma pessoa com 1.000 reais no Brasil, pelo que eu sei, que eu vou cada vez que eu vou, não faz nada. Então, essa é a diferença. Fora a saúde pública maravilhosa, grátis, educação grátis, né? Segurança. Maria Carolina, você sabe se ainda tem ajuda? Se chamava. Tem. Maria Carolina tem. E fizeram uma boa campanha esse ano para retornar os espanhóis para Espanha. Eu acho que a recuperação de nacionalidade espanhola também facilitaram bastante. E essa ajuda era para os espanhóis, gente que tinha nacionalidade espanhola? Sim. Sim, é ajuda. Esse ano fizeram uma campanha para a volta dos espanhóis para a Espanha. Dani, eu não conheço nenhuma agência que recoloque brasileiros na Espanha como trabalhador. Justamente por esses empecilhos, sabe? O que eu recomendaria se tu tem um bom currículo, etc, etc, é buscar um headhunter daqui, da Espanha, tá? E pra ele te ajudar a buscar trabalho aqui, tá? Pode me escrever se tu quiser, Dani Estevam, que eu tenho uma amiga que faz isso e talvez eu possa te ajudar, tá? Escreve aqui no direct, por favor. Ou manda um e-mail pro info@vivernaespanha.com. Oi, Suelen. Qual idioma mais utilizado na Espanha? Espanhol. Espanhol. Daí na parte da Catalunha fala catalão, Valência valenciano, mas a raiz base é Valência. Galícia gallego, Bilbao Eurasque, ai, esqueci o nome do idioma. E só, que eu me lembre. De nada, Francine. Obrigada, galera. Vocês são muito queridos. Sabe que vocês são muito queridos? Eu adoro meus seguidores. Adoro. Boa noite, Carol. Vamos lá, seguimos com as perguntas. Vamos ver. Vamos sair a pergunta inteira. Existe a possibilidade de legalizar-se no país dos advogados? Sim. Sim. Gente, existem várias formas. Depois de 3 anos que tu esteja aqui na Espanha, irregular, tu pode conseguir. Se tu tá como estudante de longo prazo, mais de 1 ano, tu pode conseguir documentos, tu pode casar, tu pode fazer um monte de coisa para conseguir os documentos aqui, tá? Mas o importante é o início ser forte, né? No sentido, se tu vem irregular pra cá. O que é ser irregular? E tipo ir passeio e querer ficar tentando estabelecer na Espanha. Eu já expliquei a diferença de irregular e ilegal. Irregular somos nós brasileiros que viemos de avião, passamos pela Polícia Federal da Espanha, eles carimbam nosso passaporte, a gente está no território da Espanha, passado 3 meses, se a gente não tem nenhum tipo de visto, a gente fica irregular. E ilegal é os africanos, senegaleses, tudo isso que vem de barco,
entram na Espanha sem nenhum tipo de documentação, eles não sabem de onde vem, qual idioma, não sabem nada, então eles estão ilegais, essa é a diferença. Tipo, ir de passeio e querer ficar e tentar estabelecer na Espanha. Se tu tá de passeio no período de turismo, tu pode solicitar o visto de estudante desde o território espanhol. Passado esse tempo e tentar se estabelecer e viver na Espanha, tu vai estar irregular, tá? Nada impede de estar irregular, mas tem muitas limitações, gente. Muitas. Muitas mesmas. Pedreiro tem. Pra fazer. E pedreiro de trabalhar fazendo obras de casa tem bastante para meninos. Ganho de 40 a 70 euros por dia, mais ou menos. O lance é saber entrar na obra, fazer um bom trabalho, como em todas as profissões, e permanecer fazendo obras. Como vai a economia? Continua a crise que falam tanto? Melhorou bastante a economia na Espanha nos últimos 2 anos, no meu ponto de vista. Só que a gente segue numa sequela da crise. Os salários baixaram, né? E até se recuperar como era a Espanha quando eu cheguei aqui há 14 anos atrás, eu acho que vai demorar ainda um pouquinho. E a taxa de desemprego baixou bastante também. Peraí. Olá, galera que tá chegando, obrigada por estarem aqui. Ai, me perdi. Eu me perco, galera. Ai. A Cris, oi Cris. Você viu muita diferença do ensino público para o privado na Espanha? Por onde andei perguntou. Os meus filhos. Bom, como é que eu posso falar? Por exemplo, vou falar da minha. Eu fiz vários cursos gratuitos na Espanha e fiz muitos cursos particulares. Não vejo tanta diferença. Sobre escolas, conheço várias pessoas que estudaram toda a vida em escola pública e têm ótimos trabalhos e passam nas universidades e tudo isso. Tem ótimos trabalhos no dia de hoje, tá? A única diferença do público, falando de colégio, tá? Colégio tipo mãe, tá? A única diferença a única coisa que eu acho que se nota assim na educação, quando ela é pública e quando ela é particular, é aonde você mora. Por exemplo, aqui em Madrid, que é a capital da Espanha, que tem vários bairros, várias imigrações, então existem pontos e bairros mais de imigração, tá? Tipo árabe, chino, marroquí e pessoas que não falam espanhol como língua materna, ou que os ciganos, que tem né? Que tem toda uma cultura sobre, né, uma cultura. Os chineses são super diferente, os árabes são diferentes, os marroquis são super diferentes, culturalmente falando. Então, quando esses bairros no colégio público, eles vão todos para esse colégio público. Então, eu acho que isso prejudica um pouco o andamento de classe, esses tipos de... Tipo assim, eu sei, e eu tenho uma amiga minha, espanhola e professora, e ela fala, eles são super difíceis de... Não respeitam as mulheres, então eles não aceitam... essas pequenas coisas, assim, que isso choca culturalmente. Mas falar do ensino público da Espanha dá pra te dizer que é muito bom. Mas, logicamente, o privado, né, gente? Sempre vai ser um pouco melhor no sentido de que os privados são britânicos, liceu francês, não sei o que, alemão, então, né, onde vai os filhos dos futebolistas vai nos privados. E custa um colégio privado, para você ter uma ideia, de 500 a 1.500 euros por mês. É muita grana. É muita grana.
Antônio, eu sou enfermeiro no Brasil, quero saber como trabalha na Espanha. Baixa meu e-book que explica direitinho, tá? Os passos que tu tem que seguir pra vir trabalhar na Espanha. Várias pessoas me perguntam de enfermeria aqui. Eu sei que eles não precisam de faculdade na Espanha para ser técnico, para ser enfermeiro, tá? Eu sei que eles ganham bem e sei que os enfermeiros espanhóis são muito valorizados, tanto que muitos países da União Europeia pegam enfermeiros daqui e levam para outros países. Franciele, você pode falar quanto custa em reais? Tem valores que são muito, que muitos não entendem. Gente, sabe que eu perco também muito, eu perdi muito valor, poder do valor do Brasil. Então, sempre que eu vou de férias pro Brasil, eu faço ao contrário quando vocês vêm de férias pra Espanha, por exemplo. Você chega aqui e começa a converter, que caro. E eu faço a mesma coisa quando eu vou no Brasil, que caro. Convertendo a moeda em 4, agora já tá quase 5 reais o euro, né? Então, eu não consigo pensar em reais, gente. Eu tenho que fazer a conversão em 5 ou 4,70 e poucos, que tá. Não, é difícil pra mim também. Amanhã eu vou fazer uma baita compra no supermercado, que eu tô zero aqui em casa, e vou mostrar pra vocês quanto é uma compra que dura quase todo mês aqui pra minha casa. Só vou repondo frutas e verduras. Né? Eu já não me lembro a pergunta que me perguntaram de valores pra... Ó, Natália pergunta, pra iniciar a vida aí na Espanha, quanto custa em média? Eu fiz um vídeo como se fosse uma estudante e botei como 700 euros o valor de uma pessoa só. Alugando um quarto, seguro saúde, comida. Já não me lembro, faz muito tempo que eu fiz. Deu uns 700 euros. Tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais. Aqui, por exemplo, os quartos, ou tu pode dividir o quarto com alguém. E nas grandes capitais custa de 350, 500 euros um quarto. Ou tu pode ir para mais longe dos centros e custa um pouco mais barato, né? Mas acaba gastando mais em transporte público. Então eu acho que assim, ó, para iniciar a vida aí na Espanha, 700 euros e o mínimo 6 meses de dinheiro, tá? Tem que pagar fiança, tem todos os esqueminhas aí. Ai, meu Deus. Passar um mês na Espanha como turista, dá para ter noção de como é a vida por aí? Jana pergunta. Se tu te involucrar bem com a cidade, de repente dá pra ver como é que é a vida, assim. De repente, sim, ver, sabe? Viver a vida, alugar um quarto, viver a vida como é, procurar trabalho e ver se é fácil ou não. Beijo, nosso beijo, Cris. A Cris falou assim, não, linda. Ó, vamos lá. Continua a crise na Espanha? Não, a crise já passou. O único problema é que a gente tá sem um presidente. Então isso meio que interfere. Tá tudo muito estranho na Europa, gente. O cara lá da Inglaterra querendo vazar da União Europeia, tá essa crise toda. A gente tá sem presidente porque o presidente não foi eleito, daí não fazem acordo. Mas tamo que tamo. Ó, Bruno já tinha feito essa pergunta. Estacionamento do supermercado, shops estão, etc. são pagos? 95% não. Diferente do Brasil, né? Alguma outra pergunta, galerinha? Ver se faltou alguma pergunta das coisas que eu tenho. E eu vou falando pra vocês. Ó, uma boa pergunta. Taiane pergunta, menores têm direito de estudar, tipo, estão legal? Sim.
Toda criança tem direito de estudar na Espanha. Ouvi falar que não podem negar estudos para crianças, não podem negar estudos para as crianças. Qual cidade do Brasil você era? Era de Porto Alegre. Bate. Oi, você sabe se é muito difícil conseguir documentação? É como todos os vistos, sempre é delicado. A Espanha não é um dos mais difíceis, hein, gente? Acho que é um dos mais fáceis. Aí na Espanha tem trabalho voluntário para estrangeiros que possam morar e ajudar? Sim, tem. Principalmente o religioso. Estou na Irlanda para conseguir estudar e trabalhar aí. Tenho que ir no Brasil tirar o visto. Domingos, não sei. Não sei. Gente, as coisas dos vistos é muito delicado. Eu prefiro nem falar muito porque muda tanto. E eu não sou advogada, né? Eu vivo aqui, sei algumas coisas que a gente pode fazer. O que eu vou começar a fazer, que eu vou propor para a doutora Lara e a doutora Ândia, a gente fazer lives aqui com as perguntas de vocês sobre documentação. Como tava tudo parado por causa das férias, então vai vir muitas novidades aqui para nós, vai ter muita gente parceira aqui colaborando com conteúdo também, para que a gente possa expandir mais conhecimento para mais pessoas. Oi, Suzy, tudo bom, querida? Olha só. Jonas pergunta para conseguir uma vaga de emprego. Não sei, Jonas, onde tu anda? Não. Então é isso, galerinha. Eu vou despedir, tô cansada da semana. Essa semana, graças a Deus, começa a rotina, as crianças pro colégio. Pra quem não sabe, eu sou mãe de 3. Eu tenho as gêmeas Júlia e Gabriela. Elas têm 6 anos. E o Fernando agora, nesse mês, faz 5 anos. Eu praticamente tenho trigêmeos. Fazem quase 80 dias que a gente tá de férias com essas crianças. Por mais atividades que a gente tenha postos, muda totalmente a rotina. Eles estão chatos, eles estão brigando. A gente foi de férias, foi ótimo, mas eles já estão precisando de uma rotina e a mãe dessas crianças também. Oi, Soraya, tudo bom, querida? E é isso, alguma outra última pergunta? E a gente vai se despedindo. Tem várias perguntas da semana, eu vou fazer. Tem que subir vídeo pro GTV. Um monte de coisa bacana pra vir. Tem que escrever texto no blog bastante também. E nada. Quem mais? Olá! Alguém mais? Doliuna! Aí, como é que tá o Brasil? Tá frio ou tá calor? Tá chovendo ou tá... Como tá a Amazônia, galera? Faz uma semana que eu não... Hoje eu vi um pouco, eu li o jornal na casa dos meus sogros e vi que eu acho que ainda continua pegando fogo, né? Repercussão tremenda, feia pro Brasil, no mundo inteiro. Jornal de toda a Europa falando mal da queima da floresta, que é o pulmão. Você sabia que 30% do oxigênio gerado no mundo é pela Amazônia. Obrigada, Jana. Obrigada a você. Calor em Brasília, forno. Câmbio climático. Agosto não era pra ter frio, né? Pois é. Ai, Renata, lindona. Renata é psicóloga. Vamos fazer uma live juntas? Quer falar sobre a adaptação de crianças aqui na Espanha, vindo do Brasil? Que topas? Hein, Renata Lenice? Ou algum assunto, ela é super boa psicóloga infantil. Algum assunto que tu acha que seja interessante pra galera aqui. Tem muitas mães seguidoras. Quando quiseres, tá? Eu vou organizar a agenda e a gente conversa, tá? Horário escolar, né, Renata? Por isso que eu faço as lives domingo também, gente. Porque, né, horário escolar. Desejo pra vocês uma feliz semana. Obrigada por estar aqui. Eu gosto muito dos meus seguidores. Vocês têm muito respeito por mim e eu por vocês. E isso é uma troca de energia muito bonita. Muito obrigada, Renata.
Muito obrigada, Soraya, e beijo pra todo mundo. Até mais.